Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um programa sobre as reformas estruturantes, a administrativa e a tributária. E hoje nós vamos comentar a tributária que está voltando em pauta lá dentro do Congresso Nacional. Então, eu trouxe para debater comigo aqui o nosso diretor, Diogo Chamon, que também está bastante envolvido com essa reforma, para a gente trocar uma ideia aqui, né, Chamon? Trocar uma ideia a respeito do que está acontecendo, né? Na verdade, a gente percebe mudanças até de alinhamento, de como isso vai ser construído, nos preocupa. Nos preocupa por quê? Primeiro que a relatoria não foi aceita, né, de imediato, no dia que o relator fez a relatoria do projeto anterior, ele foi rejeitado, né, foi destituída a comissão mista, né, foi rejeitado de cara pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, e agora, evidentemente, você percebe no andar da carruagem que estão fazendo um acordo, né? Tanto aquelas duas casas, tanto o Arthur Lira como o senador Rodrigo Pacheco. Né? E qual é a proposta, né, na verdade, que a gente percebe assim, com mais clareza? No caso das PECs, se mantém inicialmente lá, não as duas, né, mas a PEC que eles querem criar de unificação da legislação do ICMS e do ISS. Eu não sei se o que eu não entendi bem, se é uma única legislação ou se vocês querem fazer isso de forma desagregada, né? Uma só ICMS, imagino que seja isso, né? Não está claro aqui, inclusive nas notícias de jornal, né? Não está muito claro. Mas isso é uma coisa, e que a gente percebe que eles querem acelerar, por outro lado, na Câmara, né, dos Deputados, já de cara, a PL 3887 do governo, né, a CBS, que está lá sim, um aumento de carga tributária, a gente sabe, qualificação PIS e COFINS, que a alíquota já está em 12%. Né? Então, quem hoje já trabalha no regime não cumulativo, já vai ter um aumento efetivo de alíquota para 12%. E para quem está no lucro, e para quem está no regime cumulativo, 365, vai para 12% também, apesar de eles estarem justificando que o fato de ele ir para o não cumulativo, ele vai ter insumos na sua essência, o que não é verdade também, porque eles não deixam claro que insumo. Vamos falar de insumo? O que é insumo, por exemplo, no setor de serviço? Não entender, porque não tem, né? A gente precisa entender com muita clareza, né? O que se pretende aí, né? E o que é interessante que a bandeira que todos eles levantam é não teremos aumento de carga tributária, não teremos. Aí ele fala, não teremos no geral, né? De forma equilibrada, quer dizer, vai ter um ajuste aqui e ali, diminui um pouco em tal lugar e aumenta em tal lugar, quer dizer, eles não falam qual é o tal lugar, e, obviamente, a sociedade se preocupa porque virá, sim, um aumento de carga tributária. E, fora isso, estão trazendo, estão ressuscitando algumas outras propostas que não estavam na proposta de reforma tributária, trazendo a questão de uma reforma tributária mais ampla, mexendo aonde? Mexendo no imposto de renda, meus amigos. Imposto de renda, tabela de imposto de renda, tributação do lucros e dividendos, né? E também do imposto de renda da pessoa física, né? Acabando com isenções que existem hoje, com descontos que se tem na base de cálculo, né? Especialmente da área da saúde. Então, a gente precisa tratar um pouco essa conversa e vamos bater um papinho rápido com os senhores aqui, eu e o Chamon, para trazer um pouquinho da nossa visão em relação a essa temática, que não é nova, na verdade, naquela casa. É importante a gente ressaltar que isso não é novo, só que não está nas mídias agora que está aparecendo, porque até então não aparecia, né? Porque isso não era tratado, essa questão do imposto de renda, com holofote, né? Não era tratado de forma clara, dentro de uma reforma ampla tributária, tá certo? Então, isso não estava muito claro, mas existe lá, assim, já correndo naquelas casas, propostas que mexem profundamente com o imposto de renda. Então, tudo bem, Chamon? Queria ouvir de você um pouquinho a respeito disso. Como é que você enxerga esse critério, né? Isso nos preocupa, né? Porque eles dizem que já ouviram a sociedade, que não ouviram, na minha opinião, não ouviram ninguém ainda, ouviram muito pouco. Então, como é que a gente vai tratar desse tema com maior clareza, né? Presidente, boa tarde, pessoal que nos acompanha. A gente tem esses cuidados, né? Deveria ter esses cuidados lá na casa, no Congresso, que a gente vem reforçando há muito tempo. O senhor acabou de falar a questão do CBS, unificando a tributação, e uma alíquota igual para todo mundo, e aí tem a questão dos insumos para o serviço. O maior insumo para a atividade de serviço é a folha de pagamento. A folha de pagamento é o maior gasto, é o que faz acontecer a prestação de serviço. E a
folha de pagamento não vai gerar crédito. Então, a gente tem um desequilíbrio aí muito importante. E também, eu acho que a tabela do imposto de renda, que a gente precisa ter uma atenção muito especial, porque a tabela, ela atinge a qualquer trabalhador do Brasil, do norte, do sul, funcionário público, da área privada, autônomo, empresário. Então, é do interesse e da vontade de toda a sociedade que essa tabela seja corrigida. Mas a questão, o problema está na contrapartida disso. A contrapartida disso é tributar dividendos que, num passado não muito distante, ele foi deixado isento, foi tido como uma verba isenta por contrapartidas feitas à época. Então, o adicional do imposto de renda, ele já foi gerado para fazer para balancear em relação à tributação dos dividendos. Esse adicional que está com um valor congelado em R$20 mil por mês há mais de 20 anos. Então, a gente teve essa calibrada na tributação para poder deixar os dividendos isentos. E agora que se precisa mexer na tabela, e é urgente, que eu reputo que é a maior injustiça tributária da história no Brasil, essa defasagem da tabela por aumentar a carga tributária dos cidadãos, dos trabalhadores, sem qualquer debate, porque basta o governo silenciar, não reajustar a tabela, que os rendimentos, salários, prolabores, aluguéis, qualquer tipo de renda sofre atualização por índices inflacionários e a tabela não aumentando, aumenta o imposto de renda, aumenta a carga fiscal. Então, eu acho que esse é um grande cuidado. Num dos projetos, né, um dos motes, né, de argumentos, então, para contrabalançar a tributação dos dividendos, além da atualização da tabela, seria a redução da alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. Ok, interessante, contrabalança realmente ajuda, mas a gente tem levantamentos que não é suficiente, porque o aumento, a tributação dos dividendos arrecadará e fará o contribuinte pagar mais do que se pagaria com a alíquota tradicional do imposto de renda hoje. Então, são esses cuidados que eu vejo que a gente precisa ter, porque realmente, quando bota na pauta a tabela do imposto de renda da pessoa física, todo mundo se interessa, porque está todo mundo prejudicado. Só que a gente tem que ver a que custo, a que preço, e aonde vai estar direcionado o canhão da arrecadação para viabilizar um aumento um reajuste de tabela do imposto de renda da pessoa física. Bom, você falou muito bem, Chamun. É importante a gente ressaltar algumas pegadinhas que tem na fala, no discurso dessas propostas, né? A gente percebe, por exemplo, eles falam que não, nós vamos aumentar a base de isenção da tabela do imposto de renda. Todo mundo olha e fala, maravilhoso, né? Aumentar a base de isenção, né? Só que a gente tem que, primeiro, não recordar o que vem acontecendo anualmente, desde 1996, né? Ou seja, há 25 anos, se a gente considerar 2021, né? Há 25 anos, né? Não existe correção da tabela progressiva do imposto de renda. Muito bem, não existe correção. Aí tem aqueles incautos que falam, não, houve a correção em 2015. Aí quem fala, a última correção foi em 2015, parece que em 2015 foi corrigido o erro de 96 até 2015, que não é verdade. Então, a gente tem que levar, primeiro, isso em consideração. O que foi corrigido em 2015? A inflação de 2015 foi mais de 10%, foi 10 e alguma coisa. Muito bem. A presidente da época, que era a Rousseff, ela corrigiu em 5% a tabela. Ou seja, nem a correção do período dela, daquele ano, foi na íntegra corrigida. Foi metade. Muito bem. Então, a gente tem que considerar que a tabela não é corrigida de 96 até agora. Ok? E existe a estimativa, inclusive, da Associação de Fiscais Federais, de que o valor que deveria ser corrigido está em mais de 100%. Então, a gente tem que entender que nós temos uma tributação, aumento de carga tributária indireta todo ano, pela não correção inflacionária de cada ano. Ok? Muito bem. Isso é um detalhe importantíssimo, é importante ressaltar isso. Até porque no setor privado, em todos os contratos que existem hoje no mercado, se faz a correção
anualmente. Então, eu acho que é justo, é justo, no mínimo, corrigir. Por que eu estou falando isso? Porque eles estão falando em que eles vão aumentar a base de isenção em torno na faixa de R$ 5.000. Parece que os projetos que estão naquela casa. Então, R$ 5.000 seria o quê? Seria a tabela corrigida de 97 agora, seria em torno de R$ 5.000 mesmo. Só que tem um outro detalhezinho importante, que é importante a gente ressaltar. Hoje, a tabela de imposto de renda progressivo começa em 7,5%. Né? Já deveria ser 7,5% sobre os R$ 5.000. Perfeito? O que eles estão propondo como proposta é começar em 27,5%. Em 27,5% a alíquota nominal. E acabar em alguns projetos 35% e em outros 45%. Nós falamos, mas essa não é a alíquota efetiva, então nós estamos com esse discursinho da alíquota efetiva. Só que a gente tem que pensar que na tabela atual tem a alíquota nominal, 7,5% nominal, ok? E tem um desconto na tabela. Então, a alíquota efetiva é menos que 7,5%. Assim como a máxima hoje é 27,5%, que também não é 27,5%, é menos. A alíquota efetiva é menor do que essa. Então, é um aumento brutal de carga tributária. Perceba? Eu estou dando um dado aqui importante a gente repassar para quem nos ouve. Porque esse que é o conceito. Você vai fazer você está mudando uma tabela de um jeito bruto, absurdamente grande. Aí vem aquele discurso, não, mas os ricos, né? Eles chamam de ricos. Os ricos têm que pagar, né? Muito mais tributo, mais imposto. Né? Isso é um fato. O outro fato, né, que você bem colocou, é o adicional de imposto de renda, né, que também não corrige desde 96, portanto, 25 anos. Não é? Essa outra questão é exatamente igual a essa. Né? Que agora, com essa mudança, os critérios que eles querem adotar novamente, de tributar o dividendo, né, o lucro das empresas, né, na pessoa física, na distribuição, remete ao quê? A uma diminuição, estão colocando isso também, ficar atento, uma diminuição da carga tributária na pessoa jurídica para incentivar e estimular a produção, o aumento, enfim, da empresa, tudo mais, e não estimular a distribuição do dinheiro, mas que a pessoa reinvista no negócio, e vão tributar na distribuição do lucro, né, ou no dividendo. Muito bem. A ideia é maravilhosa. Vamos pensar direitinho. Se você olhar também os projetos, a diminuição da carga tributária na jurídica não é proporcional ao aumento que você vai dar em termos de alíquota mesmo, efetiva. Né? Não é o mesmo que se dará no que se quer cobrar na distribuição do lucro e dividendos. Ou seja, eles vão diminuir um pouquinho para dizer que diminuiu na jurídica. E vão criar uma alíquota maior no dividendo e na distribuição do lucro, que na soma das duas alíquotas você estará pagando mais imposto, sim. Então, é outra coisa importante que precisa se falar. E lá, nesse particular do adicional, não se fala em corrigir a tabela do adicional. Quer dizer, o que você acha disso, Chamon? Está certo isso ou está errado? Precisamos ficar preocupados ou não precisamos ficar preocupados? Pois é, presidente. Uma coisa que a gente sempre defende, uma reforma, uma mexida na legislação tributária, ela tem que ser ampla, porque não pode a gente tratar parcialmente. Como é que nós vamos tributar dividendos se a gente não vai atualizar o adicional do imposto de renda? Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, um outro dado importante, voltando à tabela, nós temos estudos, não é deste ano, mas aí tem uns 4, 5 anos, que essa defasagem da tabela põe mais de 40 bilhões de reais nos cofres públicos todo ano. Então, são 40 bilhões de reais que deixam de circular para os cidadãos, para os trabalhadores e na economia. Também essa questão da faixa subir para 5 salários mínimos, em torno lá de R$ 5.000. Então, vamos imaginar um empresário que ganha mais do que R$ 5.000, ele vai pagar a tributação dos dividendos, ele vai pagar o imposto de renda 27,5%, e pasmem, se ele for do Simples Nacional, do jeito que está o projeto mais avançado no Congresso, ele ainda não vai ter redução de imposto de renda na pessoa jurídica, porque ele é do Simples. Sim, é bem verdade, o relator fez uma emenda para tirar as empresas do Simples da tributação dos empresários, né, sócios de empresas do Simples, para sair da tributação dos dividendos. Mas do jeito que está posto hoje, esse microempresário, que
quem mais sofre com essas instabilidades e com essa carga tributária, ele vai pagar 3 vezes a mais. Ele vai pagar quando retira seu prolabore, ele vai pagar quando retira o seu lucro, e ele vai continuar pagando tudo na pessoa jurídica como paga hoje. Então, o maior penalizado serão os pequenos. Os pequenos que são trabalhadores também, porque a gente não pode estigmatizar que só trabalhador é quem tem carteira assinada. Não. O pequeno empresário, via de regra, ele tem uma carga de responsabilidade, gera emprego, ele tem uma carga econômica, fiscal maior do que os demais, ele tem uma carga de envolvimento de trabalho maior do que a maioria dos trabalhadores. E este pequeno empresário, do jeito que está posto hoje, eu não vou nem dizer pequeno, vou dizer um microempresário, ele vai ser o maior prejudicado desses movimentos que a gente está vendo no Congresso. E convenhamos, é inadmissível uma empresa com um empresário de um pequeno comércio, de um pequeno restaurante, de uma pequena atividade prestadora de serviço, ser onerado desta forma. E, repito, é assim que está posto hoje, tramitando no Congresso. Você falou exatamente o que a gente pensa, né? Esse pensamento, eu acho que a gente é importante em trazer essa conceituação, essa consciência que nós temos do que se pretende fazer, porque se ninguém falar nada e a coisa passar do jeito que estão colocando naquela casa, vai trazer um aumento de carga significativa para a sociedade, significativa, né? Que eles estão com um discurso também muito perigoso, dizendo que nós precisamos tributar mais o rico, né? Para poder trazer mais justiça à sociedade. Temos que acabar com a regressividade. Eu concordo que a sociedade, na verdade, é injusta, né? A forma da tributação, quer dizer, hoje, realmente, a defasagem do pobre e da classe média é muito grande, né? A gente tem que pensar de um pouco diferente, a gente tem que tentar levar a pobreza, as pessoas menos favorecidas, para a classe média, tentar subir o patamar delas e não achatar a classe média. Porque, em última instância, quem vai pagar a conta é a classe média, né? Essa que é a realidade, né? A grande maioria das pessoas que estão no nível acima, vamos dizer, da maioria da população que é mais desfavorecida, é quem é a classe média, que gera mais emprego, que é quem tem empresa pequena e média no mercado, aí, quem está aí brigando, lutando para sobreviver e tentar manter mais ou menos um pequeno padrão de vida um pouco mais confortável, é a classe média. Não é o milionário rico. Existe milionário? Existe, mas é muito pequeno. E são realmente muito milionários, muito ricos, mas é uma parcela muito mínima da sociedade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala em rico. Quer dizer, você escalonar toda a classe média com uma classe rica e milionária e querer achar que isso é que vai resolver? Não. Você vai trazer esse grande público para onde? Para a pobreza. Ao contrário. A gente não tem que pensar assim. Tem que pensar em incentivar o crescimento, o investimento, a abertura de novos empreendimentos pequenos, não importa também se é micro, se é pequeno, para fomentar isso, né? Gerar mais a economia, gerar mais o dinheiro na economia. Então, a preocupação que fica é essa, né? É importante a gente ressaltar isso, né? Porque todas as medidas que eles estão querendo encaminhar, a gente percebe que são nessa direção, de realmente tributar muito mais na questão da renda e que vai pegar em cheio a classe média, né? Por exemplo, você acabar com os descontos que hoje existem com relação à questão da saúde, né? Se a saúde pública fosse excelente, tivesse uma eficiência maravilhosa, ninguém, evidentemente, teria seguro-saúde, você concorda? Para quê? Se a saúde pública realmente cobrisse todas as eficiências, né, efetivas de toda a população, não teria por que ter seguro-saúde, né? Ter o seguro privado, né? Teria sido tudo público, né? Então, não é verdade isso. A gente sabe que não é esse o caminho. A gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque o sujeito, além de gastar uma fortuna, a classe média, ele sacrifica muito para pagar, por exemplo, uma empresa de saúde, né, que não é barato, e não cobre na íntegra o seu gasto de saúde, não cobre. Muitas das vezes o sujeito tem que pagar outras coisas, e essas outras coisas que, evidentemente, ele pode lançar hoje na declaração para bater a base de cálculo do quê? Do imposto de renda que ele paga. Eu acho que isso é justo e salutar.
justa e salutar, porque com isso o sujeito, de fato, ele tem uma pequena justiça feita a ele, coisa que já não é feita, por exemplo, com relação à educação, né? O jeito que tem filhos hoje na escola particular, que é o quê? Classe média, né? Na verdade, ele leva os filhos para a escola particular, porque, infelizmente, como era no passado, a escola pública ela está muito deficiente, né? A escola de ensino fundamental e médio. A pública, no ensino superior, realmente ela ainda é boa, né? Vamos pensar nisso também. Ela ainda é boa, que ainda os estados estão conseguindo dar uma segurada nessas grandes instituições, né? Agora, é um absurdo pensar dessa forma. A gente tem que incentivar ao que se promover, então, boas escolas privadas, né? E, para isso, temos que incentivar de alguma maneira, porque quem é dono desses estabelecimentos, na sua grande maioria, esquece das grandes empresas, mas a sua grande maioria são pessoas da classe média, porque são empresas de médio porte, não são gigantescas, não. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando pensa com esse olhar, né? A gente precisa tomar muito cuidado nessa fala que a gente está escutando muito aqui nos jornais, nas televisões, né? Que vem daquela casa, do Congresso Nacional. Então, é isso que a gente precisa alertar, vamos dizer assim, os nossos congressistas, né? Para escutarem de fato mais a sociedade, para a gente debater com muito mais critério, muito mais no detalhe, essas reformas, né? Antes que elas venham de forma mais taxativa e fechada, sem ouvir de forma mais ampla toda a sociedade. É isso mesmo, Chamou? É isso aí, né, presidente? Não tem espaço para aumento de carga tributária. E, principalmente neste momento que as empresas, as pessoas tentando se reerguerem desse último ano, que ainda não, essa dificuldade de pandemia e isolamento ainda não foi vencido, tá? Não sei se está perto disso acontecer, mas é imprescindível, e aí é que a gente pode estar sendo repetitivo, que em vez de aumentar a carga tributária, que se reajuste as contas públicas. Então, ontem saiu a admissibilidade da reforma administrativa, tem que dar um foco nisso, porque a gente precisa ter uma estrutura de menor necessidade de arrecadação para não tocar no bolso do trabalhador e do cidadão. E uma outra coisa também é essa questão dos serviços públicos, né? Daqui um pouco a classe média ela está sendo penalizada por contribuir com o governo, porque imagina, presidente, por melhor que sejam as nossas escolas públicas, nosso sistema de saúde, ele não consegue absorver toda a população. Então, a classe média ou média baixa para cima, que conseguem contratar um plano de saúde, que conseguem colocar os filhos numa escola particular, eles estão contribuindo com a sociedade, porque senão colapsava toda a rede pública de escolas e de ensino e de saúde. E aí, essas pessoas estão sendo condenadas a pagar mais imposto por conta disso. Porque, por exemplo, o ensino, a escola, a faculdade paga, ela não pode ser abatida na íntegra na declaração de imposto de renda. Ela só pode ser abatida um número mágico que o governo inventou de 3 mil e poucos reais. Então, por que se gasta 15, 20, 30 mil de faculdade e escola para os filhos e só pode abater 3.100 alguns quebrados? Por que isso? Por que essa penalidade? E eu repito, a gente está falando aqui de uma intervenção, de uma ação pela incompetência do Estado em fornecer esse serviço com qualidade e para todos. Então, é mais uma reflexão que tem que ser feita, porque também está se falando, como o presidente colocou no começo da manifestação, a redução ou tirar alguns benefícios no cálculo do imposto de renda da pessoa física. É o contrário, tinha que ser o contrário. A pessoa que gasta, que paga, ela teria que não é nem se beneficiar, mas é fazer esse ajuste. Então, isso é mais uma reflexão, presidente, que tem que ficar muito presente nos debates e também, reforçando o que o senhor falou, esse debate nós temos que fazer parte,
Não adianta só os congressistas, os burocratas, discutirem coisas que eles não vivenciam, que eles não conhecem, eles não sabem a dinâmica. Então, a gente precisa também ser chamado para esse debate e precisamos entrar nesses aspectos que contribuem para um possível aumento de carga tributária também. Você falou bem, é isso mesmo. A gente tem que também, para quem nos ouve, né, levar à reflexão o seguinte, né? Isso eu tenho falado, inclusive, com congressistas, e eles concordam com o que eu vou falar agora. Na verdade, a grande maioria dos congressistas não conhece a legislação tributária, o que é tributo, a legislação tributária, porque não é a formação dele, pessoal. Né? E tem de todas as atividades lá, né? As pessoas que são eleitas, né? A grande minoria, infelizmente, é que conhece a questão tributária. Então, isso é muito ruim, porque eles acabam se influenciando, talvez por as pessoas que já estão lá em Brasília, já têm, vamos dizer assim, uma ideia de como deve ser conduzida a questão tributária, e eles acabam sendo conduzidos a fazer esse tipo de raciocínio. Né? Nem todos se abrem mais a novas discussões e a entender com mais critério e a fundo, né? Porque não é simples. A gente sabe que tributo é uma situação, é uma questão bastante complexa na sociedade, não é uma coisa simples de se entender, né? Então, mas de qualquer maneira, isso é ruim, porque muitas das vezes eles vão ou com a liderança do partido dele, ou eles vão no entendimento da equipe que dá suporte a ele, e nem sempre é o melhor caminho, né? Porque não é uma coisa que ele tenha com clareza essa definição. E, às vezes ele compra algumas ideias e aquela ideia que ele comprou não é adequada, não é a correta. Por quê? Porque não fez talvez uma reflexão mais aprofundada para entender o que nós estamos querendo colocar. Então, por isso a importância do diálogo maior com a sociedade em todos os critérios. Né? Isso que é importante a gente estar colocando aqui. Né? Então, já que vai ter, vamos fazer, porque nós também somos favoráveis à reforma tributária, isso que é importante ressaltar. Nós não somos contra a reforma, aliás, porque a reforma que está aí, o sistema tributário que está aí, né, na verdade, ele é bastante complexo, ele é, de fato, uma parafernália, a gente acredita nisso, em função de mudanças legais diárias, né, muitas vezes, né? Então, são situações muito ruins, né? E alguns desentendimentos até legislativos, né, que geram brigas jurídicas, né? Então, mas a gente sabe onde estão os problemas. Então, o que nós entendemos ser importante levar em consideração? Por que não? Por que não pegar o que já existe, né, que é o que a gente já conhece, e vamos simplificar? De fato, é trabalhoso? É trabalhoso, não é fácil. Você, por exemplo, querer unificar uma legislação do ICMS numa única legislação nacional, por exemplo, né, trará, evidentemente, benefícios para todo mundo. Você cria uma única legislação que vai valer para todos os estados brasileiros. Maravilhoso. Né? Isso traz racionalização, traz simplificação, pode trazer simplificação e traz padronização. Então, quando a gente fala em padronização e racionalização, a gente está muito ligado ao quê? Há uma simplificação de processos, diminuição de burocracia. A gente pode até diminuir o custo da própria administração das gestões do quê? Da fiscalização com um processo desse. Então, não estou dizendo que é simples fazer isso. Não é, mas tem muita gente, muito especialista, muito boa, que pode contribuir muito bem com uma unificação, uma legislação ICMS nacional. E a mesma coisa vale para o ISS. Acho que, creio eu, que se for esse caminho adotado, essas duas bases, maravilhoso. Né? E a questão da legislação federal, que é a questão do CBS, que está sendo colocada em pauta, a gente está discutir mais com a sociedade, porque se a gente enxerga o que está sendo feito, né, e falar em alíquota de 12, eles têm que provar, por A mais B, que de fato não vai ter aumento de carga tributária, que é uma verdade. Pelos conceitos que tem de mercado hoje, não existe essa diminuição, né, dos insumos, porque falam em insumo. Na verdade, a gente tem que mudar o conceito de insumo para conceito do quê? De custeio. Vamos sair do insumo e ir para custo. O que é custo para a empresa? Né? O que é custo? O que gera custo? E dependendo da atividade, você tem custos muito diversos, né? E pode ter insumos, mas tem outros custos. Atividade intelectual, por exemplo, a gente tem muito mais custo o quê? De pessoal. Isso é que se gasta. É o custo intelectual do trabalho que é exercido naquela atividade. Então, isso é custo para o negócio, para a atividade empresarial. Então, a gente precisa levar de forma diferente essas questões e enfrentar esse desafio e ter coragem de mudar isso. Né? Então, é isso que precisa também se discutir de forma muito mais clara
no Congresso Nacional. Presidente, a gente tem que também entender que, ou tentar se fazer entender, né? É necessária uma reforma? É importante, sim. A gente precisa atacar essa parte burocrática, essa parte de gastos de tempo, de horas, para cumprir obrigações acessórias e principais, sim. Mas a gente não pode aceitar e não pode pegar um caminho de uma reforma que piore o que está hoje. Então, a partir do momento que há um aumento de carga tributária ou há uma transição de 10 anos, por 10 anos se fazer, por exemplo, apurar em 2 sistemas a tributação, não podemos aceitar isso. Então, essas premissas, o Congresso, né, a sociedade tem que ter muito presente, não podemos piorar. E fazer por fazer não serve, então que se deixa como está. Mas que é necessária uma melhoria, uma mudança, é necessária. Acho que isso é do entendimento de todos. Ok, Chamon, estamos chegando ao fim do nosso programa, né? A conversa está boa, o bate-papo está gostoso, né? Pena que acaba logo, né? Mas, enfim, eu acho que isso que a gente está conversando aqui, espero que muitos dos congressistas assistam o nosso programa e escutem o nosso debate também, porque essas ideias que a gente está trazendo são ideias importantes, né? Ideias importantes porque a gente tem medo de trazer algumas coisas novas que nem não são exatamente como se coloca na questão, por exemplo, do IVA único, com alíquota única, né? Não é bem assim no resto do planeta Terra, não é bem assim. A gente precisa tomar um certo cuidado, não é uma maravilha e que é fácil, de fácil entendimento. Então, a gente precisa, talvez, trabalhar o que já existe no Brasil, que são tributos já colocados há muitos anos, a gente sabe exatamente quais são os problemas, quais são os vícios, como mexer nisso. Não há necessidade de mudar os tributos. Para que eu vou mexer? Tirar o ICMS, por exemplo, se a gente racionalizar através de uma legislação única nacional, reduzir o que está de errado, acabar com ST, acabar com default, acabar com um monte de coisa, né? O que é de origem e destino, então fazer um equilíbrio de origem e destino, tá certo? A mesma coisa para o ISS. Então, para que a gente vai ter que, no momento que a gente está vivendo, fazer grandes mudanças, quer dizer, com esse, como você bem colocou, com esse processo de transição em uma legislação de 5 anos, um projeto de 5 anos, outra de 10 anos, né? E criando, o que é pior, fundo de compensação do governo federal, ajudar os estados, porque nem ele sabe como é que vai ser a carga tributária e como é que eu vou compensar os estados nesse momento de mudança. É um absurdo isso, né? Um fundo de 10 anos e um fundo de 50 anos. É um absurdo você criar um fundo com esse tamanho, né, com esse período tão gigantesco, né, uma coisa que a gente nem sabe qual será. Então, é muito temeroso isso. Então, na verdade, a gente tem que pensar com mais racionalidade, tentar chamar a responsabilidade de quem entende profundamente de carga tributária, de legislação, de Constituição, trazer essas pessoas, tem muitos especialistas no mercado, para eles, de forma mais unificada, tirar as vaidades da frente e essas pessoas realmente contribuírem de forma plena na aprovação de uma simplificação e racionalização do que temos hoje, o sistema tributário. Eu acho que esse é um caminho mais adequado do que a gente pensar em criar coisas novas para o país, que nem são tão novas assim lá fora do país, e que muitas vezes também não é muito salutar em alguns países aí tanto da velha Europa como em outros lugares do planeta Terra. A gente precisa tomar muito cuidado nessa mudança de uma coisa que se acha que é inovadora, que vai trazer benefícios e que de fato vai melhorar a carga e a contribuição e a distribuição de carga para a sociedade. Então, precisa tomar um certo cuidado. É assim que a gente enxerga. Eu queria só as últimas considerações para esse fechamento do nosso programa, que, infelizmente, a gente já está acabando. Eu acho que o Congresso, os congressistas, eles têm a dimensão da importância da legislação tributária, o impacto que isso causa na sociedade, porque não vamos esquecer que o aumento de carga tributária para a empresa ela é repassada por preço, então há um impacto direto na sociedade. Então, esta complexidade
e essa importância de uma reforma, ela tem que estar andando lado a lado com um grande debate. A gente precisa debater, a gente precisa, quem decide, os legisladores, têm que escutar a sociedade. E isso acontece muito pouco. Por isso que eu defendo que não se tenha pressa para fazer mudanças, para não fazer nada pior do que está, e para construir uma reforma, uma legislação tributária melhor, que se faça escutando as bases, escutando os setores, para poder construir uma reforma melhor. Aí a gente vai para as técnicas de gestão. Quanto mais se planeja, menos se erra. Então, eu acho que é o momento da gente discutir, preparar e não fazer uma votação, uma aprovação corrida, assim, meio passando rápida demais no Congresso. Apesar de ela estar se arrastando, mas em evolução, em termos de debate, isso não acontece. Obrigado, Chamon, aí, pelas suas considerações. Meus amigos, obrigado aí pela participação de vocês. Acho que é importante essa reflexão que colocamos aqui hoje, né? E vamos ficar atentos ao que está acontecendo aí, para a gente poder tentar também ter voz ativa nas discussões no Congresso Nacional. Então, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.